Bom dia, boa tarde, boa noite, irmãos e irmãs. Neste formato de vídeo diferente, né? Se tratando de um livro, né? Não é uma resenha crítica de livro, né? Mas minhas impressões e observações, né? Do livro que eu li, né? Eu não conhecia este livro, né? É um livreto, né? Bem fininho de apresentação de uma Marte, né, que nós tivemos em terras brasileiras, né, no século XX. Então, eu não conhecia, né, ela ainda não se tornou santa, né, na época desse livro, ela era serva de Deus, né, mas agora já é beata, né, está em busca da canonização. Então eu espero com esse vídeo divulgar, né, mais para pessoas que não conhecem ela. E também agradecer, né, a doação desse livro que eu recebi, né, no projeto do Quixote, que é um projeto de doação de livros gratuito que tem aqui na minha cidade de Crateús. Né? Então, pessoas deixam os livros lá, fazem a doação, qualquer um pode pegar, né? Eu li o livro, estou fazendo esse vídeo e eu vou encadernar, né? E devolver esse livro para a estante lá, porque outras pessoas merecem, né? Conhecer, né? Essa Marte, né? Essa Santa Maria Gorete do Brasil, ok? Então, senhores, quem é ela, né? Essa imagem que eu apresento é da minha igreja, né, Catedral do Senhor do Bonfim, aqui em Crateús, Ceará. Então, quem é esta jovem, né? Isabel Cristina Mrad Campos, né? Agora, né, beata. Lembrando que no livro, né, na época do livro, ela ainda era serva de Deus. Então, essa imagem dela, né, esse olhar, esse reflexo nos olhos, né? Um olhar profundo, um olhar de Deus, né? Pessoas dizem, né, que os olhos são a janela da alma, né? Pelos olhos, pela profundidade do olhar, se conhece a alma do ser humano. E agora um relato bem pessoal meu, né? Eu às vezes olho para fotos de algumas pessoas e não gosto do olhar das pessoas, né? Algumas pessoas têm um olhar mau, um olhar ruim. E quando eu olho para uma foto, né, de uma pessoa, eu não gosto do olhar dela, eu não confio no olhar daquela pessoa. Não vou entrar em superstições nem nada do tipo, né? Até porque como católica tanto faz. Mas, né? Porque pelo que eu estava descobrindo, né? Aparentemente pessoas com doutrinas espíritas, né? Têm uma interpretação sobre isso. Mas eu não faço esse tipo de interpretação, né? E como católica também não tenho curiosidade em me aprofundar nessa doutrina espírita. Né? Mas sobre isso, né? De pelos olhos se conhece a alma, ou pelo menos um vislumbre da alma do ser humano. E eu realmente gosto muito desta foto da Beata Isabel, porque com certeza vocês já viram, né? Fotos de Santa Gema Galgani. Eu achei o olhar das duas muito parecido, né? Um olhar de paz, um olhar de Deus, né? Um olhar santo, um olhar casto,
um olhar sem maldade ou perversão, né, de desejos e raiva e sentimentos e ambições humanas, né? Então, realmente, assim, essa foto traz essa tranquilidade, traz essa paz para minha pessoa. E aqui, né, uma imagem de Cristo crucificado ao lado dos ladrões, para dizer que foi por esse Cristo, né? Porque Beata Isabel se tornou Marte, né? Por esse que está na cruz, pelo Cristo, pelo Deus verdadeiro que se imola por nós. Por que que ela resistiu à castidade dela? Né? Por que que ela não permitiu, né, sofrer aquele abuso, né, e permanecer com vida, né? Ela se agarrou a não ofender a Deus. Enquanto ela podia, enquanto estivesse no controle dela, ela não ofenderia a Deus, né? Então, por esse Cristo na cruz, né, Beata Isabel também passou pelo seu Calvário, pela sua cruz. Eu encontrei, né, esta pintura dela, né? Essa não é uma fotografia, né? É uma pintura, aparentemente pintura a óleo. Não acho que seja acrílico, né? O tipo da tinta, mas eu também não sou conhecedora. E eu peço perdão ao artista que pintou, que eu também não consegui achar a autoria de quem pintou esta obra, ok? Então, vamos lá. Então, né, se esse vídeo por acaso chegar, né, a cidade, né, de onde ela nasceu, viveu, né, ou algum familiar, ou algum parente ou conhecido daquela época, ou até mesmo do artista, né, que fez essa pintura, por favor, o nome do artista que pintou. Colocando, né, aqui nesta foto dela mais recente, eu vou relatar as anotações que eu fiz aqui no caderno. Esse livro é A Serva de Deus, Isabel Cristina Mrad Campos, é de 1988. A autoria é do padre Geraldo Cifani Pinheiro, ok? Então, no prefácio do livro, é feito por Dom José Freire Falcão, e Dom José cita uma crônica de Carlos Drummond de Andrade sobre Santa Teresinha. E aqui eu realmente me envergonho, né, porque quando a gente estuda, né, os poetas, os escritores brasileiros, né, claro que estudamos Carlos Drummond, mas eu como autora de alguns versos, né, poéticos, leitora e católica, eu não sabia que Carlos Drummond tinha escrito alguma coisa sobre Santa Teresinha, né? Então, eu não sabia. Então, essa ignorância minha, né? Eu irei pesquisar, né, sobre esses textos, né? E nas palavras, e olha que eu sou devota de Santa Teresinha e não sabia que o Drummond escreveu sobre ela. Mas, né, nas palavras de Dom José, ainda no prefácio, né, ele diz que a Igreja de Cristo tem necessidade, antes de tudo, da santidade de seus filhos para ser fiel à sua missão. E o mundo de hoje, para ser humano em geral,
para a pessoa ser um humano, também precisa de santos sábios, uma necessidade de sábios e de santos. Santos sábios, sábios santos. E, supostamente, na mentalidade do mundo, né, o mundo quer sábios e não santos. Né? O mundo sempre pergunta: e o próximo Einstein? E a próxima Marie Curie? Né? E o próximo Tesla? Né? Quando novas mentes da ciência, né, irão surgir? E muitas poucas preocupações, né, existe sobre santos, né? Quando vai surgir um próximo santo? Eu vi uma frase do Neil deGrasse Tyson, né, aquele cientista americano que deu continuidade, né, ao trabalho do Carl Sagan lá em Cosmos, né? É um famoso astrofísico, né? E aí eu vi, né, no Facebook uma publicação dele dizendo assim: talvez o próximo Einstein esteja morrendo de fome na África, né? Isso aí talvez tenha sido uma entrevista, né, que ele deu a algum documentário. E aí eu compartilhei essa mesma postagem, né, essa imagem com essa frase, e o meu comentário foi o seguinte: talvez o próximo Einstein ou a próxima Marie Curie estejam no ventre de suas mães e estão correndo o risco de serem abortados, né? Então, essa reflexão, né, de que às vezes o mundo anseia, né, por novas mentes brilhantes, novos messias da ciência, novos santos, né? E você, né, não para pensar que a própria pensamento do ser humano está impedindo que isso aconteça, né? Então, como católicos que a gente vê, né, próprios católicos que defendem o aborto como possibilidade, né? Ah, não, no caso de estupro é possível, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não falo como católica, eu falo como adotada. Graças a Deus que eu fui adotada, que a minha mãe biológica não me matou, né? Não me abortou, porque eu tenho chance de viver. E no futuro me tornar uma cientista atuante na ciência e também uma santa da Igreja Católica, já que Deus chama todo ser humano a ser santo. E por que eu estou falando isso, né, no vídeo sobre a Beata Isabel? Porque na pior das hipóteses, né, em que ela não conseguiu defender sua castidade e após o abuso, né, ela engravidar, né, de forma não voluntária, após sofrer essa violência, com certeza, né, eu afirmo, né, por todos esses relatos que eu li nesse breve livro da vida dela, eu tenho certeza que Beata Isabel levaria a gravidez adiante, né, e criaria essa criança, né, como católica na graça de Deus, e educaria e daria amor, né, como manda a fé, a moral e a mãe igreja. Mas esse não é o testemunho de vida dela, né? O testemunho de vida dela foi mais radical, né? Foi literalmente derramar o seu sangue até as últimas consequências. Então, Dom José, ainda no prefácio, né, fala que para o ser humano, ou para os jovens serem santos, né, eles precisam ser testemunhas de uma outra dimensão da vida, a mais profunda, a mais verdadeira, a que dá sentido e consistência às coisas que passam. E aqui nós já vamos para a leitura do livro mesmo, tá bom? Aqui o prefácio se encerra. E
né, o padre Geraldo Cifani faz diversos comentários, né? Primeiro que ser santo não é ser milagreiro, né? Aqui no sentido de desmistificar, né, a cultura do povo, que só existe santos taumaturgos, né? Isso ainda é taumaturgos em vida, né? Que enquanto ele está vivo, ele tem que, né, fazer milagres, curar os doentes, expulsar os demônios, enfim. Sim, existe santos taumaturgos em vida, né? O mais famoso, assim, que podemos dizer de épocas mais recentes é São Padre Pio de Pietrelcina, né? Mas essa realidade não se aplica a todos os outros santos, né? Então, tem santos que podem viver a vida toda em uma vida ordinária, né? Ordinária no sentido de que uma vida comum no dia a dia, mas comum de não ter milagres, revelações, não ter nada místico ou extraordinário. Vive o dia a dia comum, mas com uma diferença do restante dos seres humanos. Sempre tentando agradar a Deus, sempre tentando evitar de cometer os pecados. E não só os pecados mortais, mas os pecados veniais também, né? Porque querendo ou não, em menor escala, né, um pecado venial ainda ofende a Deus, né? Então, o santo do cotidiano, que tem uma vida simples no cotidiano, normal, mas que nas ações e nas vivências e no cotidiano do dia a dia tenta agradar a Deus o máximo possível, com a vida de oração, participando da Santa Missa, se confessando, se comungando, tendo obras de caridade e vivendo sua vida, né, fugindo das ocasiões de pecado. E aí, né, o padre Geraldo, né, diz que ser santo é ser modelo e inspiração. Isabel Cristina nasceu em 29 de julho de 1962, em Barbacena, Minas Gerais. O seu sobrenome, né, Mrad. Então eu vou só escrever aqui M-R-A-D, Mrad. É do seu avô materno, que era sírio, né? Aqui não se dá muitos relatos, né, dessa ascendência árabe, né? Sabemos, né, que Líbano, Síria, por ali, né, tem famílias católicas que provavelmente fugiram em algum determinado momento de perseguição, mas também não se deu muito detalhe sobre o avô materno dela. Em 1982, Isabel se mudou para Juiz de Fora, Minas Gerais, porque ela estava cursando um cursinho pré-vestibular para medicina, né? Então ela tinha este sonho de se tornar médica, né? E estava, né, provavelmente após a conclusão do ensino médio, estava fazendo esse estudo mais aprofundado. E aí o que aconteceu, né? Em 1982, alguém entrou em seu apartamento. Ela morava nesse apartamento e se mudou com o irmão, que também estudava ou trabalhava lá, né? Então moravam os dois nesse apartamento, né? Então os pais ajudavam a manter. E aí em 1982, né, alguém invadiu seu apartamento, tentou violá-la. E aqui o padre Geraldo Cifani relata, né, de que
pela análise do corpo dela, né, que foi encontrado, ela levou uma cadeirada na cabeça, né? Se a gente lembrar, né, nessa década aí de 80, 82, móveis assim de plástico ou MDF praticamente não existia, né? Então, eu suponho que essa cadeira tenha sido daquelas cadeiras de madeira verdadeira, né, madeira maciça, porque aqui na minha casa, né, a minha mãe, que vivia nessa década de 80, manteve, né, uma mesa e umas cadeiras dessa época também, né? Mas também não tem como afirmar nada do tipo. E é relatado, né, o padre Geraldo diz que ela foi amordaçada e que ela foi atada, né, amarrada com uma corda de bacalhau. Eu não sei que tipo de corda é esse. E ela resistiu, né? Claramente tinha sinais de luta e resistência. E o criminoso, frustrado por não conseguir aquilo que ele queria, ele desfechou, né, 2 facadas em sua região íntima, nos seus genitais, literalmente como forma, né, de vingança e ódio, né, por não concretizar aquilo que desejava. E 3 facadas no seu corpo. Né? Então, foi feito, né, o padre Geraldo relata no livro que a perícia, né, o pessoal fez um estudo realmente para entender o que tinha acontecido, né? Então, do porquê, né, daquele jeito, daquelas facadas. Mas na frente eu vou relatar mais. Isabel e a sua família eram vicentinos, né? SSVP, Sociedade São Vicente de Paulo. Para quem não sabe, vicentinos têm uma causa, né, social, claro, de São Vicente, né? O grupo leigo dos vicentinos, bora lá, não era vicentinos religiosos de padres vicentinos, não é isso. É porque tem uma ramificação leiga dos vicentinos que foi criado por Frederico Ozanam. Eu falo sobre isso porque o meu bairro é no bairro São Vicente, né? E eu também já participei de alguns grupos vicentinos leigos, né? Onde a gente fazia esses atos de caridade, né? Então eu me conheci um pouco de perto essa realidade dos vicentinos leigos, né? Da Sociedade São Vicente de Paulo. Então, a gente consegue deduzir, né, que desde a infância, né, a Isabel Cristina nasceu em um lar católico, né, e vivia ativamente, né, na sua comunidade, né, já que ser leiga vicentina, participar dos vicentinos, né, demonstra não só a teoria da fé católica, mas também a prática, né, no sentido de caridade e amor ao próximo. O padre Geraldo Cifani diz que ela está enterrada no cemitério municipal Santo Antônio, na Ala da Paz, número 4383. Isabel gostava do Mickey Mouse, né? Porque uma das fotos, né, aqui do livro, ela está, né, com uma fotinha dela com a camisa do Mickey Mouse. Eu achei tão fofinho. Tá aqui, achei. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu deveria ter digitalizado, né, essa imagem, colocado aqui, mas eu peço perdão. Né, aqui nós temos a imagem dela. Eu sei que a imagem não tá muito nítida, né, porque realmente é uma foto bem antiga,
né? E ela tá com a mão, né, na frente da camisa, mas a gente consegue observar, né, Mickey Mouse escrito, né? Então, era um adolescente, né, que gostava dos filmes da Disney, né, de assistir o Mickey. Talvez ela gostasse também de assistir filmes de princesas, né? Que com certeza na década de 80 já existia, né? A Branca de Neve, a Cinderela, a Bela Adormecida, né? As que eu lembro aqui de cabeça desde essa época. Né? Então, né, você vê que, querendo ou não, cai por terra, né? Aqueles comentários de às vezes católicos muito tradicionalistas, né? Que dizem assim, ah, a verdadeira mulher católica modesta não usa roupas estampadas ou do mundo, ou de empresas capitalistas ou americanas, enfim, né? Já vamos falar sobre a modéstia, né, da Beata Isabel Cristina, onde sim, né, mulheres católicas podem se tornar servas de Deus, beatas e futuramente, se Deus quiser, santas, né, vestindo calças, né, vestindo blusas do Mickey Mouse, ok? Então, o padre Geraldo Cefani, né, afirma que Isabel gostava de escutar música, de assistir futebol, e ela namorava um rapaz, né? Mas o padre Geraldo diz que o seu namorado não era muito da igreja, talvez não fosse muito católico, ou se era católico, provavelmente não era praticante, né? Talvez não se confessava, talvez não tentasse viver uma vida que agradasse a Deus, né? E aí ela desmanchou, né, o namoro no mesmo ano, né, em 82. Não sei dizer, né, aqui é só uma suposição minha, né, talvez um namorado quisesse algo mais que, né, não fosse digno de um namoro cristão católico, né, e obviamente ela rejeitou e terminou o namoro. Inclusive, né, quando a polícia encontrou a Isabel morta, né, foram investigar, né, o ex-namorado dela, né, porque poderia ser uma vingança dele por ela ter terminado o namoro, né? Mas obviamente não foi o ex-namorado, né? Isso foi descartado porque se descobriu quem foi depois. E ela gostava, né, de estudar, né? Queria ser médica e ela era esforçada, mas aqui são palavras do padre Geraldo Cifani. O padre diz que por mais que ela fosse esforçada, ela não era muito inteligente. Então, talvez ele tenha dito isso, né, porque ela estava fazendo um cursinho pré-vestibular, né, porque, né, assim, bora lá, década de 80, 90, né, e esse livrinho que é de 88, né, o povo achava assim, só é inteligente quem passa de primeira, né? Se ela tá fazendo cursinho pré-vestibular porque não era tão inteligente, só era esforçada. Nisso eu critico o padre Geraldo, porque eu acho preconceito da parte dele, né? Obviamente porque a inteligência de uma pessoa não é medida exclusivamente pelo seu desempenho acadêmico ou suas notas, ok? E, assim, o padre Geraldo Cifani faz uma afirmação, né? A Beata, né, a Isabel Cristina, não gostava de procissões. O que é que ele quis dizer com isso? Não gostava de procissões? Porque, né, se é a festa do padroeiro, uma procissão, né, homenageia o padroeiro, né? E se for a Semana Santa, né, tem a procissão com Nosso Senhor morto, tem a procissão com ele ressuscitado, né? Para cantar aos quatro cantos do mundo, né, a nossa fé, que Cristo morreu e que Cristo ressuscitou. Né? Então, ele só fez essa citação, né? Não gostava de procissões. Quais procissões? Todas as procissões ou só algumas? Ou porque nessa década, né, de 80, talvez, né, as pessoas,
a procissão, como também na missa, né? O povo se arrumava demais para ir mostrar as roupas e aí enaltecer o seu orgulho, o seu ego, né? Então, o padre Geraldo não esclareceu, né, essa afirmação de não, ela era da igreja, ela era católica praticante, mas ela não gostava de procissões, né? Então, eu queria mais uma justificativa, uma explicação ou embasamento para essa afirmação, essa frase, né? Porque, né, a procissão em si, né, o espírito, né, o sentido que a procissão é a prática diária de rezar o texto, se nós formos fazer uma comparação, né? Então, o católico participar de uma procissão não é para se mostrar para as outras pessoas que ele tem fé, não. É para ele, né, interiorizar aquela fé que ele professa, né? E às vezes até de penitência, né, de você andar aquela procissão, né, e caminhar e fazer penitência, né? Por exemplo, na época da quaresma, né, a própria via sacra às vezes é feita em procissão pelas ruas da cidade, né? E muitas pessoas têm, né, o costume de caminhar as procissões descalço, né? Justamente porque com os pés descalços, né, causa dor, né? Porque pisa nas pedras, né, no cascalho e dói os pés, então como forma de penitência. Então, esse sentido de procissão é uma penitência, né? Então, quando o padre Geraldo afirma que ela não gostava de procissões, fica um pouco contraditório, né? Então, aqui eu não vou, né, atirar pedra na Beata Isabel, né? Eu só queria um esclarecimento maior, né? Então, se você leu esse livro, ou se você viveu nessa década de 80 e sabe se procissão tem algum outro significado, eu peço que você me ajude a esclarecer. E aí o padre Geraldo, né, diz que ela gostava de jeans, né, gostava de calças, né, mas ele afirma que as calças, os jeans, não eram colados no corpo, né, eram aquelas calças mais folgadas, justamente para viver a modéstia, né, porque é não marcar o corpo, né, não deixar, né, os traços femininos à mostra, as curvas à mostra. E as blusas dela, né, também folgada, nada de decote, nada de marcar cintura ou busto, né? E as amigas dela apelidavam ela de risadinha, né? Provavelmente por ter uma vida bem leve e alegre. E ela se mudou com o irmão para esse apartamento, né? E processo de mudança, né? Eles precisaram comprar um armário. E o rapaz montador que foi montar esse armário, né? Foi montar esse armário no dia 30 de agosto de 82. O nome desse rapaz era Maurílio, 21 anos, marceneiro autônomo. E a Isabel Cristina o recebeu e o seu irmão saía cedo para trabalhar, né? E ela estava sozinha em casa, porque ela estudava no cursinho apenas à noite, né? Então ela passava o dia em casa estudando. Então, quando ela o recebeu, ela estava sozinha. E ela já teve medo dele, porque ela viu nele um olhar diferente. E aí eu volto a citar, né, aquela primeira imagem que eu coloquei, né, da Beata Isabel, que os seus olhos, né, a janela da sua alma passava uma sensação boa, né, e a Beata Isabel viu pelo olhar desse rapaz um desconforto, né, uma inquietação, um medo. Porque ele percebeu também que ele estava olhando para ela de um jeito diferente. E pelos relatos dela, né, com seu irmão, que ele não gostou muito do jeito que ele teve conversa com ela, né? Então, como isso já aconteceu comigo, eu imagino que
O homem, por estar sozinho em uma casa com uma mulher indefesa, né, se sentiu talvez atirado, gaiato, né, zoeiro, né, ou talvez flertando, né, ou falando talvez, né, coisas de duplo sentido ou alguma obscenidade, vulgaridade, né? E ela contou isso para o seu irmão e para suas amigas na mesma noite, na noite do dia 30 de agosto. E ela falou, né, que ela temera, ela ficou com medo pela sua segurança e que mentalmente ela rezou o tempo todo pedindo a proteção de Deus e que esse rapaz, esse moço, fosse embora o mais depressa possível. No dia 31 de agosto, nada aconteceu, né? Daiane, eu penso que esse rapaz estava planejando o ataque, né? Porque ele viu uma oportunidade, viu uma mulher sozinha e vulnerável, né? E aí no dia 31 ele planejou, ou talvez até tenha ficado numa rua próxima observando de longe o movimento, né? Talvez o irmão dela sair de casa cedo e ela ficar lá sozinha, né? E calcular o tempo que ele voltaria para casa, né? Mas isso é só uma suposição minha. Porque, infelizmente, o ataque só aconteceu no dia 1º de setembro. O irmão de Isabel chegou à noite acompanhado de um amigo e ele estranhou porque estava um barulho muito alto do rádio e da TV e a sua irmã não tinha essa característica, esse hábito de ligar nesta altura, né, esses aparelhos, até porque também como ela ficava em casa, né, estudando, rádio e TV seriam distrações. Imediatamente ele pensou em assalto, né? Porque, como ele já chegou de noite, ele imaginou: a minha irmã tá no cursinho pré-vestibular à noite, então invadiram a casa e ligaram a TV e o rádio alto para despistar. E aí, né? O que aconteceu? Ele chegou lá e aí viu, né? Encontrou ela naquele estado, né? Você imagina um irmão encontrar sua irmã amada morta, né? Ensanguentada, né? Numa poça de sangue, sozinha, né? E aí é uma frase que é atribuída, né, a Isabel Cristina, essa daqui: vós sois aquele por quem vale a pena viver. Vós sois aquele por quem vale a pena morrer. Pois é. Mas, irmãos e irmãs, né? O padre relata, né? Ele relata no seu livro que a polícia investigou várias possibilidades, né? A polícia investigou, né, que será se não é o irmão, né? Porque sim, suspeitaram do irmão, né? O irmão e a irmã sozinhos, né? Vai que o irmão tentou alguma coisa com a irmã e aí, né, fizeram, né, esse tipo de suposição, né, para cima do irmão, então investigaram o irmão
investigaram também o ex-namorado, né? Vai que fosse vingança. Mas, claro, não encontraram nada, né? E aí, com base no próprio, né, depoimento da Isabel Cristina, né, no dia 30, relatando o medo desse rapaz que foi montar lá o móvel, né, esse armário, e aí foram fazer a investigação, né, e chegaram nesse rapaz por causa, né, de relatos dos vizinhos, né, relato do porteiro, né, uma vizinha ou porteiro, né, indagaram ao rapaz por que ele estava de novo, né, no prédio, porque já tinham visto ele no dia 30, e aí ele estava de novo, né, no dia 1º de setembro, e vai, por que você está aqui? Ah, não, eu vim consertar alguma coisa no apartamento 365. Parece que era esse, né, o número do apartamento dela, né? Então, chegou-se, né, ao assassino, prenderam ele, né? E aí, né, na investigação, né, viram que o assassino atingiu a Beata Isabel com a faca nas regiões genitais, justamente por não conseguir aquilo que queria, né? Então, foi constatado a integridade da sua virgindade sendo ferida pela faca, né? E não por qualquer outra coisa. Então, essa frustração, né, desse homem levado pelos desejos sexuais e uma moça que não queria ofender Jesus, né? Uma moça que tentou até o fim não ofender a Deus, né? Então, lembrando que década de 80, né, pessoal, logo depois, né, daquela época hippie, né, de revolução sexual, né, de rock, né, hippie, drogas, né, enfim, essa liberalidade, né, da sexualidade humana, da sexualidade da mulher, né? Então, é uma moça que poderia ter sido influenciada, né, pelo cinema, pela TV, pela rádio, mas que foi fiel às suas origens, né? Foi fiel à sua fé. Obviamente, esse relato de essa vida, esse sangue derramado, esse testemunho de Marte já aconteceu antes, né, na história da igreja, né, a mais famosa, Santa Maria Goretti, né, e acontece também em outros casos, né, em outros processos também, né, e se repete também no relato da vida de Isabel Cristina, né, Beata Isabel Cristina. O padre Geraldo Cifani relata aqui no livro também várias calúnias, né? A defesa desse assassino tentou desprestigiar a honra de Isabel, né? A defesa, né, os advogados desse assassino, né, disseram assim: o rapaz, né, não era tão culpado porque essa moça não era uma moça pura, não era uma moça virgem, era uma moça devassa, né? E aí começaram a soltar calúnias com relação a seu irmão, com relação a seu ex-namorado, com relação a muitas coisas, né? Então, a defesa, né, do assassino tentou difamar, né, a honra, né, a vida dela passada, né, como se ela fosse uma mulher do mundo, né, a fim de tentar amenizar a culpa do assassino, né. Eu não vou me delongar sobre essas denúncias, né. Claro que todas as denúncias foram desmentidas, né, enfim.
Mas vale ressaltar que, para você ver, né, que aquilo que era mais precioso, né, que era a fé, a honra e a vida correta de Isabel, mesmo após sua morte, ainda foi questionada, né, foi posta em dúvida, né, e foi caluniada pela defesa do assassino, né, como uma estratégia aí de júri, de defesa, enfim. O juiz de direito, o J. Sidney Alves Afonso, relata assim: não acredito que Isabel Cristina tenha morrido em vão. Ela deixou um exemplo. Há valores que devem ser preservados. Deu a sua vida em holocausto de sua honra. Né? Então, com certeza, né, comoveu os amigos, as amigas, a cidade, os vizinhos e os pais, né, que estavam vivos, né, nesta época. Então, o pai, né, é José Mendes Campos e o nome de sua mãe é Helena Mrad Campos, né? E o seu irmão, né, Paulo Roberto. Então fica assim, né, esse testemunho. Assim, eu realmente gostei desse testemunho da vida dela, né? Tão perto, né, de nós, assim, no Brasil, né, na década de 80, né, e que, com certeza, com a graça de Deus, né, há de tornar-se santa. Eu tenho aqui a próxima imagem, nós já estamos encerrando o vídeo, e um questionamento. Esta, né, é a imagem, né, de sua canonização. Perdão, estou tentando adiantar. Essa é a imagem de sua beatificação. Assim, gente, vamos olhar, né, para a sua fotografia, vamos olhar para a sua imagem. Né, na sua fotografia, né, nós vemos, né, uma mulher modesta. Né, ela usa uma camiseta, provavelmente uma camisa social, ou só uma gola, assim, e aparentemente um moletom preto, né, por cima. Então, muito modesto, né? Não mostra busto, decote, nem curva de cintura, nem nada, né? Então, essa foto eu achei, né? Esta foto aqui eu achei linda e maravilhosa, né? Mas, assim, eu fiquei me questionando, mas por que sua imagem não retrata suas vestes como ela vestia normalmente, né? É porque tudo bem, né? Santa Maria Gorete veste roupas de sua época, né? Da época em que viveu, né? Mas por que Isabel Cristina não... Qual o problema de ser vestida, né? Com suas roupas, né? Que ela vestia, né? E aí a gente entra em discussões, né? Sobre roupas seculares, roupas do mundo... não são dignas de uma imagem de um santo, que o santo deve vestir roupa de santo. Gente, São João Paulo que é santo de calças jeans, entende? Esse vídeo não, porque já está muito longo, mas eu posso trazer um outro vídeo falando, né, do Beato Carlo Acutis, né, sobre as reclamações dos católicos de que não é legal, né, que a imagem do futuro santo Carlo Acutis, né, que ele esteja de moletom, jaqueta ou calça jeans, né, como se vestir uma calça jeans, jaqueta ou moletom fosse um pecado contra a modéstia. Então, eu farei outro vídeo abordando essa questão de modéstia
e vestimentas. Então, né, essa é uma imagem, né, da sua beatificação, né? E aqui uma imagem sua, mais nova, né, provavelmente ainda adolescente. Eu suponho que essa foto seja na época do ensino médio, né? Porque eu acho que essa gravatinha, esse lacinho deve ser do colégio, eu faço essa suposição. E aqui nós temos, né, a imagem do seu túmulo com uma frase dela: espero que nós continuemos a nos amar mais e mais a cada dia que passar. Assim construiremos o nosso pequenino mundo cheio de amor, paz e amizade. Algumas de suas relíquias, né? Provavelmente esse é um pedacinho de seu osso, né? Este daqui, um relato de notícia de jornal da época em que aconteceu, né? Então, comoveu, né, a região, né, de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais e o Brasil todo também. Só uma pequena errata, né, o número do apartamento dela era 605. Pois é, senhoras e senhores, é isso, né? Eu agradeço. Essa imagem é a Igreja Imaculada Conceição, que fica na minha cidade também, né? Minha segunda paróquia. E eu recomendo, né, a leitura deste livro, livreto, né, livrinho de apresentação. Então, tenhamos nossas orações para que futuramente tenhamos uma nova santa na nossa Igreja Católica Apostólica Romana, uma nova santa brasileira, né? Eu já fico imaginando, né, os futuros santos, né? A menina Benigna, né? Beata Isabel Cristina, Inha Chica também, Inha Chica, né? Temos que conhecer mais santos brasileiros, né? Obviamente, né, conhecemos São Frei Galvão, né, e a Irmã Dulce, né, a Santa Irmã Dulce dos pobres, né? Sobre Padre Cícero, aqui do Ceará também, né, que existem rumores que ele se tornará beato. Eu ainda não vou opinar, não sei, não conheço sua história, nunca estudei, né? Então, quem sabe um próximo futuro vídeo sobre ele, tá bom? Então, rezemos por milagres, né? E pela canonização de Beata Isabel Cristina Mrad Campos. Obrigada.